Portilho, você comentou sobre também a escassez do Bitcoin. Eu acho que seria legal explicar para o pessoal de casa como funciona a estrutura do Bitcoin, né? O que faz o ativo se tornar um ativo escasso, né? O que é o processo de halving, como funciona essa parte de Uhum. mineração, porque eu acredito que deve ter muita gente que está assistindo em casa que talvez não conheça muito esses É. termos, então, né, voltando um pouco antes da gente... Vamos voltar. Isso é muito bacana, isso faz parte daquele sistema que o Satoshi inventou. Porque não só ele inventou um sistema de tecnologia, que é essa rede, mas ele também inventou um próprio sistema com uma política monetária específica de emissão de moeda. Começou lá o Bitcoin, não tinha nenhum Bitcoin emitido, e isso tem a ver também com o fato de você não emitir Bitcoin e a forma como você emite novos Bitcoins também tem uma coisa muito interessante também, que tem aí um jogo de incentivos e tem aquela coisa que você tira completamente o conflito de interesse de quem está participando da rede. É diferente de você, lança uma cripto nova, você pré-minta, sei lá quantos milhões, você joga no seu conta no mercado, o resto fica no seu poder e você pode vender isso a hora que você quiser, que é o que tem a maioria das criptos. O Bitcoin, por definição, ele tirou isso na entrada, na governança dos incentivos da rede. Tá? Então, sim, você começa lá, o Bitcoin começou. Esse blockchain, que a gente fala de tecnologia, é um processo onde as operações são validadas em blocos, que você vai botando eles em série, daí a coisa, um blockchain, é uma corrente de blocos, e isso é essa base de dados centralizada. E esses blocos, eles vão sendo adicionados na rede, cada bloco contém um número de transações, e eles vão sendo adicionados na rede de 10 em 10 minutos aproximadamente. Isso muda um pouquinho dependendo da quantidade de uso da rede. E o sistema funciona assim. Lembra que eu falei que para a validação dessas transações é feita pelos participantes da rede? Os participantes da rede, quem valida essa transação, ele recebe bitcoins que são emitidos pelo protocolo, como se fosse pelo Banco Central embutido na rede do Bitcoin. E qual é o incentivo? O incentivo que é, para eu validar essas transações, eu tenho que fazer um trabalho matemático. Ou seja, eu tenho que ter um computador que faça um trabalho matemático, com isso eu gasto energia. Agora, uma vez que eu fiz esse trabalho e que eu consegui resolver esse problema matemático antes das outras pessoas que estão competindo para resolver esse problema, eu provo que eu fiz o trabalho, eu recebo bitcoins, que são a moeda desse sistema, como incentivo. E esse é o processo de emissão de bitcoins. Então, ao mesmo tempo, ele juntou o processo de validação da rede com o processo de política monetária de emissão de novos bitcoins e com o arcabouço de benefícios e governança disso aqui. Assim, não tem outra palavra para descrever isso a não ser brilhante o que esse cara inventou, tá? Você pode ter sérias críticas, mas não dá para... Depois você estuda, não tem como você não falar que isso aí não foi... É brilhante. Então, assim, e aí vamos lá. Você começou a cada bloco, ou seja, a cada 10 minutos, você tinha 50 novos bitcoins sendo emitidos. A partir daquele emitivo, você pode transacionar. E esse número cai pela metade mais ou menos a cada 4 anos. Então, era 25, passou para... era 50, passou para 25, depois passou para 12,5, depois passou 6,25 e agora está em 125. Isso mesmo. E isso vai caindo agora. No protocolo tá essa emissão, à medida que você vai emitindo, você está aumentando a quantidade de bitcoins que estão em circulação, que é a base monetária, e essa base monetária ela só vai atingir 21 milhões de bitcoins, e isso deve acontecer alguma coisa em torno do ano 2140 por causa dessa diminuição da emissão. Então, essa definição da escassez foi definida, por definição, no protocolo. Tá? Então, isso está embedado lá no código. E aí, vamos lá. Trazendo o Bitcoin, não sei se vocês já querem fazer já meio que a transição dessa coisa, da moeda para a rede, mas do Bitcoin como potencial reserva de valor, e esse potencial é a tese em termos de investimento do Bitcoin. Porque se você acredita que ele vai seguir nessa trajetória de se tornar uma reserva de valor, fundamentalmente e por definição, você vai ter que ter mais gente tendo Bitcoin, mais gente usando o Bitcoin, consequentemente, você vai ter uma maior demanda de Bitcoin do que você tem novas emissões de Bitcoin pelo protocolo, você vai gerar um balanço nisso aqui que você vai ter necessariamente a apreciação do preço. Aí é oferta e demanda one-on-one, tá?
E essa é a tese de Bitcoin. Se você acredita que isso vai acontecer, tem uma probabilidade alta desse preço continuar subindo no tempo, a volatilidade indo caindo, até uma estabilidade maior de preço e fique muito parecido aí com o ouro digital, com uma coisa parecida. E uma das características disso é essa escassez absoluta. E é interessante essa coisa da escassez absoluta. Na minha visão, o Bitcoin é o único ativo que eu consegui encontrar que ele tem essa escassez absoluta. O que é isso? É que ele tem uma inelasticidade absoluta da oferta em relação ao preço. Vou explicar um pouquinho melhor. Não importa qual o preço do Bitcoin, a oferta de Bitcoin está definida no protocolo. A emissão de novos Bitcoins está definida no protocolo. Não tem nenhum outro ativo, pelo menos que eu consegui achar, que tem essa relação travada de forma absoluta. Qualquer outro ativo, ele vai apresentar alguma elasticidade da oferta em relação ao preço. Ou seja, se o preço subir muito, a oferta daquele ativo vai aumentar. Podemos dar alguns exemplos aqui. Ouro, que a gente compara muito. Se amanhã a gente acorda e o preço do ouro está 100 vezes mais alto do que está agora, eu te garanto, amigo, que você vai achar mina, na Fossa das Marianas, no Everest, em Meteoro, ou seja... Vai procurar mina onde não tem. Ouro, em tese, tem uma quantidade limitada na Terra, né? Mas você já sabe que tem asteroide. Por que você não explora todas as jazidas de ouro que tem na Terra? Porque economicamente não é viável. O preço do ouro não compensa. Quanto mais sobe o preço do ouro, mais fica economicamente viável você, acessar as jazidas que estão em lugares mais inacessíveis, mais profundos. O mesmo vale para o petróleo, tá? Então, assim, ouro, talvez seja o maior exemplo, é isso aqui. Agora vamos olhar outros ativos. Imóvel, tá? A gente está aqui gravando isso aqui, muito perto aqui ainda estamos na Faria Lima. Imagina que amanhã a gente acordou e, o preço do metro quadrado aqui na Faria Lima aumentou 100 vezes. O que vocês acham que vai acontecer com a Faria Lima? Já tem imóvel pra caramba, prédio pra caramba. Cara, nego vai subir prédio pra cima, pro lado, 100 andares, pra baixo, pode ter certeza, tá? Vou dar outro exemplo. Falando ainda de imóveis. O que seria, por exemplo... Imóvel tem aquela coisa da escassez também, né? Tem até aquela frase antiga, que eu nunca lembro de quem é, que ele fala assim, cara... compre terras, não vão fazer mais daqui para frente. Mais ou menos, né? Porque imóvel está multiplicando terra, prédio está multiplicando terra. Tem aqui 100 metros quadrados, você constrói, 10 andares, você tem 1.000 metros quadrados, né? Aí vamos passar para um imóvel mais escasso que isso, né? E que é a coisa que tem, imóvel na frente da praia. Em tese, qualquer lugar, todo mundo quer morar na frente da praia, você não tem uma quantidade ilimitada de praias para você construir imóvel, né? Pois é, então isso deve ser mais escasso ainda. Aí você vai, olha para Dubai, o pessoal construiu 3 ilhas lá. Então, o preço de imóvel é muito caro, o cara faz uma praia nova na tua frente. Entendeu? Então, assim, e você pode ir para qualquer outro ativo, ação. Se o preço da ação explode, o incentivo do cara é fazer follow-on. Qualquer ativo tem essa relação. O único ativo que essa relação, essa escassez da oferta em relação ao preço é absoluta, que eu encontrei até hoje, é o Bitcoin. Tô louco para encontrar algum outro que seja parecido, tá? Mas eu não encontrei nenhum. E tudo isso é feito pelo código, né? Assim, desculpa até te interromper, Valtinho. Eu tenho uma analogia que eu gosto para explicar bastante sobre blockchain, que é a analogia de um caderno, né? Isso explica bastante sobre blockchain e sobre o Bitcoin, né? Cada linha do caderno corresponde a uma transação. Para você colocar a transação nessa linha, a gente precisa ter validadores, né? Mineradores resolvendo problemas matemáticos para postarem as transações dentro dessa linha. Quando uma página inteira é completa, né? Que são de 1.500 a 2.500 transações, a gente completa um bloco. Quando tem 210 mil blocos, né? 210 mil páginas, é quando acontece o halving, né? Quando 210 mil blocos são validados. Você comentou que demoram 10 minutos, né? Como se você troca de caderno, né? Exato. Troca de página e depois troca de caderno. Exato. E o genial é que, assim, tudo isso é feito pelo código que vai de encontro com o que você acabou de falar. Então, acho que essa é a grande genialidade. O que você tinha falado, né? O halving corta a emissão e dentro dessa rede tá todo mundo validando transações. O meu incentivo de validar uma transação é que eu vou ganhar tanto, né? Tem o FII que o cara paga, uma gorjeta, mas também tem a emissão do bloco. Beleza, mas lá em 140, para facilitar aqui o exercício, né? Digamos que o Bitcoin continue subindo, que ele esteja muito mais alto do que ele
tá hoje em termos de preço. O que acontece quando esse incentivo, né, halving vai diminuindo a emissão, ele ficar minúsculo? Né? Como que o Bitcoin sobrevive a isso lá em 2140, que Vai ter talvez que não sobreviver seja... só pelo FII. Uhum, Só pelo FII. Da mesma forma que hoje a maioria das redes sobrevivem por FII. Você vai passar o cartão lá de crédito, que ele não vai cobrar de você, mas a bandeira do cartão vai cobrar do estabelecimento, do merchan que está te vendendo, do estabelecimento comercial. Então, assim, vai ter que ter um FII para usar a rede. Quem usa a rede do Bitcoin com a blockchain, ele paga para usar aquela rede. E quem faz a rede validar, recebe para você. Então, aí é também incentivo econômico. E aí, pô, quanto vai ser esse FII? Oferta e demanda da rede. Ponto. Exato. E um ponto sobre isso é, pô, se o Bitcoin ele caminha para ser uma reserva de valor, será que a gente vai ter muita transação para pagar esse FII? Bom ponto. E aí entra na outra questão, que é o próprio mecanismo de como a rede funciona, que é essa dificuldade dessas transações matemáticas, que ela é também móvel no tempo. Se tem muita gente querendo usar a rede, aumenta a dificuldade de você validar as transações. Se tem pouca gente, isso diminui, e aí fica mais fácil você fazer, você traz mais gente para aquilo aí. Então, o sistema de incentivos é muito bem feito. Agora, de novo, a gente está aqui supondo como é que vai ser via FII, mas, cara, isso no final das contas, só vamos descobrir em 2140. Talvez não seja um problema pra gente, né, cara? Talvez seja um problema para os nossos filhos, nossos ou netos. daqui, sei lá, também, daqui a 3, 4 halvings aí, o incentivo. Agora é negócio, cara, tá diminuindo a quantidade de bitcoins, mas o preço do bitcoin tá subindo. Então, também, monetariamente, na nossa base monetária hoje, que ainda é o dólar, o incentivo tá se mantendo ali, entendeu? Mas, dentro dessa visão, o Bitcoin não deveria ir para cima para sempre. Cara, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta aí em relação aqui, né? Em relação à moeda fiduciária, sim. Da mesma forma, se olhar, porra, o ouro foi para cima para sempre. Entendeu? Em relação à qual base? A moedas fiduciárias. Né? Se você olhar por ouro contra, sei lá, imóvel, vai ser mais estável. O ouro contra S&P vai ser mais estável também. Então, tudo é questão da base que a gente está usando, né? Então, aí é uma discussão bem mais, assim, eu diria, profunda. Se o Bitcoin vira algum dia a base, por definição, é 1 para 1. Ele não tem mais se valorizar. Concorda? Concordo. Né? O dólar se valoriza em relação ao dólar? Não. Ele se valoriza em relação ao resto dos ativos das outras moedas, né? Tudo, valorização ou não, sempre referente a alguma coisa. Entendeu? Hoje, a nossa cabeça ainda é presa na moeda fiduciária, principalmente no dólar, que é a reserva de valor mundial, é a moeda das transações que a gente faz no mundo, né? É a moeda do mundo. Então, a nossa cabeça pensa em dólar. Por isso, quando você fala, pô, meu imóvel valorizou, ele valorizou em dólar, ou em real, e o real você compara com dólar. Um dia isso vai mudar? Não sei. Né? Já foi em Libra, já foi em Guild, já foi, sei lá, em Certeste, sei lá, na época da Roma. Então, é isso. Então, pô, estamos chegando aqui numa conclusão, né? Cara, Bitcoin não é uma espécie de empresa, não é uma espécie de... Pode ser entendido como uma espécie de investimento, mais parecido com o ouro. O ativo. O ativo em si. Muito bem se falaram, tem o ativo, tem a rede, tem... o Bitcoin não é uma coisa só. Esse que é o negócio, né?